Na segunda temporada de The Witcher, os sinais foram muito mais presentes. É sério, galera, todo episódio tinha pelo menos o uso de um sinal diferente. Se você não sabe o que são os sinais, são aquelas magias, spells, utilizadas pelos bruxos durante os combates ou em outras atividades pelo universo de The Witcher. Mas nem todo mundo que assistiu ou pretende assistir a série conhece os sinais que foram utilizados com tanta frequência por aqui. Por isso, eu resolvi fazer esse vídeo explicando todos os sinais e as suas funções. Então eu vou resumir para vocês um pouquinho de todos os sinais que foram utilizados no decorrer da segunda e primeira temporada também. Assim, esses tão famosos sinais vão fazer muito mais sentido para você e ao assistir a série ou reassistir, você vai ter uma experiência muito mais completa. Começando então, galera, pelo sinal Aard. Eu não sou muito bom com a pronúncia dos nomes, vou admitir para vocês, tá? Não faço a mínima ideia se a pronúncia correta seria essa, mas pelo que eu lembro aqui, puxando da série, eu acho que é isso mesmo. Aard. Esse sinal é como se fosse uma onda, um impulso ali telecinético. Pelo que eu percebi da série, é um dos sinais que é utilizado com mais frequência. O Vesemir, por exemplo, que é um dos personagens que eu curti demais, utiliza esse sinal quase toda hora e ele é muito comum na obra original. Esse sinal ele tem diversas funções diferentes, tá? E aqui na série, na segunda temporada, você consegue perceber isso. Então ele pode derrubar um inimigo, desarmar o inimigo, empurrar alguém, alguma coisa, um monstro, abrir uma passagem, destruir um obstáculo. Então são diversas utilidades aqui para esse sinal. Ele é um dos sinais mais flexíveis. Eu procurei um pouquinho na internet e não achei muitas utilizações desse sinal pelo Geralt em si. Eu só vi durante a série ali uma cena no qual ele utiliza, que tem um cara lá em cima dele durante uma batalha, e aí ele vai e utiliza o sinal para poder fazer com que o cara flutue e depois que caia sobre a espada. Inclusive essa cena é irada demais, tá? No meu vídeo de análise eu falei que eu curti demais as cenas de batalha entre o Geralt e outros humanoides, seres humanos. Então essa é uma das minhas cenas de batalha preferida aqui na série e é exatamente nessa cena que o Geralt utiliza esse sinal pela única vez, eu acho, durante toda a segunda temporada. Mas como eu falei, o Vesemir utiliza esse sinal direto na luta contra os basiliscos, numa luta contra um Lash e tudo mais. Então é um sinal assim muito relevante e que os bruxos utilizam com muita frequência, com certeza. Então esse é o primeiro sinal aqui da lista. Vamos falar sobre o Igni. E aqui o Igni é o meu sinal favorito porque eu adoro qualquer magia que envolva fogo, tá? No Avatar eu era fã da Nação do Fogo, apesar deles serem horríveis, né, e fazerem um monte de atrocidade aí. Mas não pela Nação do Fogo em si, as políticas, mas sim pela habilidade deles de manipular o fogo. E eu achava muito sinistro lá todos aqueles movimentos de dominação do fogo, bem agressivo e tal. Então me amarrava demais, só que esse vídeo é sobre The Witcher e não sobre Avatar. Então foi mal, vambora. Igni, pessoal, no game também é o meu sinal favorito. E eu já dei até uma adiantadinha pra vocês sobre o que é esse sinal. Basicamente, o sinal Igni incendeia inimigos e objetos, tá? Mas no jogo ele é utilizado de uma maneira um pouquinho diferente da qual ele foi utilizado com mais frequência aqui na série. No game, o Geralt utiliza o sinal como tipo uma explosão de fogo que incendeia os inimigos, não só humanos como monstros também, e é muito útil, dá bastante dano. Mas aqui na série ele utiliza com mais frequência para encantar a espada, então ele deixa lá a espadinha dele lá vermelhinha e, teoricamente, eu acho que aquilo ali dá mais dano e também explora a fraqueza dos monstros que não são tão resistentes contra esse elemento. Então é para isso que ele utiliza aqui. E eu já adianto para vocês que o Igni, ele tem 3 aparições aqui na segunda temporada de The Witcher, tá? Então a primeira vez que o Igni aparece aqui nessa segunda temporada é contra o Lash Mutante, que é o Eskel. Era Eskel o nome dele? Enfim, pessoal, ele era um bruxo que foi infectado por um Lashin, e aí ele começa todo o processo de transformação, fica piradão lá, e aí ele ataca o Geralt e o Vesemir dentro do castelo ali, que é a residência dos bruxos, beleza? E aí o Geralt, durante a luta, usa 2 sinais diferentes. Primeiro, ele utiliza o Yard para tampar a passagem, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente no vídeo, quando a gente falar desse sinal especificamente, beleza? Mas ele também usa o Igni para incendiar a espada, para encantar ali a espada dele com fogo e perfurar o coração do Lashin, porque essa seria a única maneira de matar uma dessas criaturas. Se você tá ficando um pouquinho curioso aí sobre as criaturas da série,
pode ficar tranquilo que vai sair, ou até mesmo já saiu, um vídeo sobre as criaturas da série aqui no canal. Um bestiário completo, no qual eu vou explicar para vocês e apresentar cada uma das criaturas que aparecem aqui na segunda temporada de The Witcher. O próximo sinal que a gente vai falar aqui nesse vídeo é o Yrden. Esse sinal é muito útil para os bruxos, também é um sinal bem simples e eu acredito que todo bruxo deva aprender a fazer, que é o sinal que impede a passagem ou pelo menos deixa mais lento os monstros, tá? É um sinal de muita utilidade. Aqui na série ele foi utilizado pelo Geralt, como eu falei anteriormente, na luta contra o Lashing Mutante, que é o Eskel, tá? O amigo dele, um dos bruxos ali que fazia parte da Irmandade, que se transformou em Lash devido a uma mutação em um monstro que ele enfrentou. Esse sinal ele utiliza para trancar ali, bloquear a porta para que ele não fuja do laboratório dos bruxos dentro do castelo. Então você já percebe a utilidade dele, você consegue encurralar os monstros ou até mesmo retardá-los para que você consiga abatê-los com mais eficiência. O Yrden também é um dos sinais mais relevantes aqui da obra original e foi apresentado na segunda temporada dessa forma, tá? Uma observação interessante sobre esse sinal é que, pelo menos nos games que eu tive a experiência de jogar, e até mesmo pela minha imaginação ali, olhando os livros, o sinal era meio roxo assim, e na série ele foi apresentado na cor azul, como se fosse uma barreira mesmo. Foi uma interpretação diferente e interessante também, mas no jogo pelo menos o Geralt simula como se fosse runas ali, escrituras antigas no chão, o que impede ou retarda a passagem dos monstros. Aqui não, o sinal foi reproduzido na forma de uma barreira azul. Eu achei muito interessante também e uma visão mais simples aí desse sinal para entendimento de quem não tem familiaridade com esse universo. Yrden, esse também é um sinal muito relevante e bora pro próximo. Galera, agora a gente vai falar do principal sinal protetivo, tá? O protego aqui dos bruxos no universo de The Witcher. Se você conhece esse universo, está familiarizado com esse mundo, você já sabe do sinal que eu tô falando. Pelo menos se você já jogou, né, o último jogo aí da franquia, o The Witcher 3, você tem plena consciência desse sinal, que é o Queen, sinal que eu mais gostava de utilizar no jogo, porque ele é bem apelão. Você fica imune ali a uma determinada quantidade de dano. É uma barreira, tá, pessoal? E é muito interessante aqui a gente falar sobre esse sinal, porque na obra original, esse sinal, na verdade, ele não é um único sinal. Ele é subdividido em dois sinais diferentes. Um que imuniza os bruxos contra dano físico e o outro vai imunizar os bruxos contra dano mágico ou atividades sobrenaturais, tá? Então é muito interessante aí essa diferença entre as adaptações, jogos e série para a obra original. Eu acho que eles fizeram isso para facilitar um pouquinho, inclusive o entendimento da galera, porque eu acho que ficariam muitos sinais diferentes, com nomes muito difíceis de se pronunciar e muitas regras também, então eles acabaram optando por unificar esses dois sinais em um único, que é o Queen. O Queen, pessoal, seria originalmente aquele sinal que protege o Geralt contra dano mágico e habilidades sobrenaturais, enquanto o sinal que protege ele contra danos físicos seria o Heliotrope. Queen, pessoal, eu sou adepto da série, aliás, e do game, então pra mim é só Queen, e o Queen tem as duas funções, graças a Deus. Então esse sinal é o protetivo, na minha opinião, um dos mais importantes e mais apelões, tá? Porque justamente o Geralt utiliza toda hora aqui na segunda temporada, e no game era o que eu mais utilizava. Quais são as vezes, né, que esse sinal acaba aparecendo aqui na série? Vou falar pra vocês agora. Então, na primeira ocasião, ele vai utilizar esse sinal para se proteger contra o grito da Lamia, que estava atacando ele. E durante essa luta, o Geralt utiliza esse sinal para se proteger de um ataque dela, que é como se fosse um grito que emite uma onda supersônica que é muito poderosa. No segundo exemplo, no qual ele utiliza para se defender de um ataque físico, é numa luta que, para mim, é a luta mais incrível de toda a segunda temporada e ficou muito bem feita, que o Geralt luta sozinho contra um grupo de humanos para defender a Ciri e a Yennefer. Vocês sabem de qual momento eu tô falando, que é aquele no qual chega um mago que domina o fogo para poder sequestrar a Ciri, e o Geralt tem que lutar não só contra ele, como também contra todo um grupo ali de capangas que ele contratou. E esse sinal é utilizado justamente para se defender de um ataque de lança de um desses bandidos ali, de um desses capangas, e ele utiliza o Queen na forma de defesa contra ataque físico, reforçando ainda mais aqui que na série eles optaram por
unificar esses dois sinais do livro em um único sinal. E esse sinal foi definido como o Queen. O último sinal que eu deixei para falar aqui nesse vídeo, e por muitos definido como o mais poderoso, é o Axe. Esse sinal é uma magia hipnótica que permite ali que Geralt domine, né? Ou então pelo menos atordoe os seus inimigos e basicamente seres humanos, animais. No caso de monstros, ele consegue atordoar os monstros. Aqui na série fica mais evidente a utilização na segunda temporada, quando o cavalo do Geralt está nervoso com a presença de alguma criatura na floresta e ele utiliza o sinal justamente para poder acalmar o cavalo, tá? Então esse sinal é muito útil, muito poderoso e ele tem várias aplicações diferentes. Aqui o Geralt não utilizou com tanta frequência na segunda temporada, mas vamos ver na terceira se esse sinal vai ser mais presente, porque ele é muito overpower, galera. Eu vou economizar minhas energias aqui e não vou utilizar o Axe, mas vou pedir para que você se inscreva aqui no canal se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei para eu saber se você curte esse tipo de conteúdo ou não, e deixa aqui nos comentários quais sinais você gostaria de ver com maior frequência na terceira temporada de The Witcher, tá? Eu sou o Rian, vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!